Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Daniel Reis, professor de Biologia aqui do Estratégia Concursos, e vamos à resolução das questões de Biologia da prova de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, pessoal. Prova que foi no dia de hoje, então vamos à resolução. Foram 5 questões de Biologia, todas elas bem tranquilas aí dentro daquilo que a gente trabalhou aqui ao longo do nosso curso, beleza? Vamos lá, primeira questão, número 22. A divisão celular pode ocorrer por meio dos processos de mitose e meiose. Na mitose, a ploidia da célula se mantém constante. Já na meiose, a ploidia se reduz à metade, ou seja, na mitose são originadas células com o mesmo número de cromossomos da célula original. Na meiose, as células originadas têm metade do número de cromossomos da célula original, beleza? Assinale a alternativa que apresenta corretamente as células que são originadas do processo de meiose em seres humanos. Tá? Vamos analisar as alternativas. Vamos lá. Letra A, célula-tronco e espermatozoide. Espermatozoide, ok, porque os gametas, as células sexuais, elas são originadas a partir do processo de meiose. Afinal, os gametas são células haploides. Então, o espermatozoide é uma célula haploide, o gameta masculino, vai ser originado a partir do processo de meiose. Já as células-tronco, não. As células-tronco são originadas a partir do processo de mitose. Tá? Elas são células diploides, elas têm, no caso da espécie humana, 46 cromossomos. Então a letra A está errada por causa das células-tronco, beleza? Letra B, neurônio e célula-tronco. Então a célula-tronco a gente já sabe que é uma célula diploide, elas se dividem por mitose e os neurônios, na verdade, os neurônios são originados a partir de mitose, mas depois, durante a vida adulta do indivíduo, poucas divisões celulares os neurônios sofrem. Na verdade, eles quase não se dividem devido a uma alta especialização dessas células, né, do tecido nervoso. Inclusive, é por isso que o tecido nervoso tem uma baixa capacidade de regeneração. Danos a esse tipo de tecido dificilmente são recuperados. Então, aqui a gente já sabe que a letra B também está descartada. Letra C, espermatozoide e óvulo. Aí sim, a gente tem o gameta masculino, espermatozoide, e o gameta feminino. Então, são células haploides originadas a partir da divisão celular por meiose. Perfeito, a letra C é a opção correta. Mas vamos analisar as demais. Letra D, célula-tronco e glóbulos brancos. Então, tanto célula-tronco quanto glóbulos brancos são originados pelo processo de mitose. São células diploides, ok? Letra E, neurônios e glóbulos vermelhos. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, são células originadas por mitose. Então você precisava, para resolver essa questão, saber que o processo de meiose na célula, aliás, nos organismos humanos, nos seres humanos, vão originar, então o processo de meiose vai originar os gametas, ok? Espermatozoide nos homens, óvulo nas mulheres, beleza? Questão 22, gabarito, letra C. Show de bola, vamos para a próxima. Questão número 25. A evolução do núcleo celular foi um dos eventos mais importantes da diversificação dos seres vivos. Nos organismos cujas células apresentam núcleo celular, os cromossomos se localizam dentro do núcleo. Assinale a alternativa correta quanto ao organismo que não apresenta núcleo celular em sua ou suas células ou célula. Galera, questão bem tranquila, tá? Conceito básico de citologia, célula procarionte e célula eucarionte. Então aqui a questão está pedindo qual é o organismo cuja célula é procarionte, ou seja, que não possui núcleo celular. Analisando as alternativas, vamos ver. Humano é um animal, tá? Reino animal, todos são eucariontes, não é o caso. Letra B, laranjeira é um vegetal, todos os vegetais têm células eucariontes, não é o caso. Letra C, levedura. A levedura é um fungo, fungos são eucariontes, também não é o caso. Letra D, musgo. Musgo é uma briófita, que é um vegetal, todos são eucariontes, também está errada. E a letra E, bactéria. Bactérias pertencem ao reino Monera, são organismos procariontes, não possuem núcleo individualizado e nem organelas membranosas. Então a opção correta é a letra E. Questão tranquila também sobre citologia, você precisava apenas reconhecer quais são os organismos eucariontes, quais são os procariontes. No caso aqui, especificamente, que a bactéria é um organismo procarionte. Tranquilo? Letra E é a opção correta.
Vamos para a questão 27. Os organismos podem ser classificados como autotróficos ou heterotróficos. Dentre os autotróficos, o processo mais comum de obtenção de energia é a fotossíntese. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo. Então, primeiro, um ser autotrófico é aquele que é capaz de produzir o seu próprio alimento através de algum processo metabólico, como a fotossíntese, né? Então, é um processo que vai ser realizado tanto pelas plantas, quanto pelas algas, quanto por bactérias que podem ser fotossintetizantes. Né? Organismos heterotróficos, que são aqueles que precisam buscar o alimento já pronto no ambiente, por exemplo, os animais, os fungos, os protozoários, beleza? E algumas bactérias também que são heterotróficas. Então vamos analisar aqui as afirmativas. Número 1. Fungos são capazes de produzir a sua própria energia pelo processo de fotossíntese. Fungos são heterotróficos, não fazem fotossíntese. Então a número 1 está falsa. Número 2. Algas marrons são capazes de produzir a sua própria energia pelo processo de fotossíntese. Então as algas, que são organismos lá do reino protoctista, são organismos autotróficos fotossintetizantes. Então a afirmativa 2 está correta. Afirmativa 3. Vírus são capazes de produzir a sua própria energia pelo processo de fotossíntese. Negativo. O vírus nem tem metabolismo próprio. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então eles precisam estar dentro de uma célula para utilizarem o aparato celular para sua reprodução, enfim, para expressarem os seus genes. Então a número 3 está errada. Número 4. Plantas são capazes de produzir sua própria energia pelo processo de fotossíntese. Perfeito. Plantas são organismos autotróficos fotossintetizantes. Número 5. Insetos são capazes de produzir a sua própria energia pelo processo de fotossíntese. Está errada. Insetos são animais são heterotróficos, não são fotossintetizantes. Número 6. Amebas são capazes de produzir a sua própria energia pelo processo de fotossíntese. Também está errada. A ameba é um protozoário. Protozoários são heterotróficos, né? A sua grande maioria. As amebas são heterotróficas. Então veja, nós temos a número 2, que está correta, e a número 4 está correta. E nós vamos encontrar apenas 2 e 4 na letra A. Então a número 27, letra A é a opção correta. Perfeito? Beleza, galera, vamos para a questão número 29 agora. A incidência global da dengue cresceu drasticamente nas últimas décadas. Sobre a dengue, assinale a opção correta. Então vamos lá. Letra A, a infecção por dengue é bacteriana. Não, a dengue é causada por vírus, então uma doença viral. Então a letra A está errada. Letra B, a prevenção e o controle da dengue não dependem de medidas efetivas de controle de vetores. Vetor, pessoal, é a mesma coisa do que agente transmissor. O vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti. Então, se você controlar o mosquito, se você eliminar focos de reprodução do mosquito, você utilizar repelente, você utilizar inseticida, colocar telas nas janelas, essa é uma medida de controle dos vetores, consequentemente você diminui a transmissão do vírus da dengue. Então a letra B está errada porque ela está dizendo que a prevenção e o controle não dependem de medidas efetivas de controle de vetores, beleza? Então a letra B também está errada. Letra C. A transmissão do vírus ao ser humano ocorre pela picada do mosquito, ok? E pelo contato com seus ovos. Não há transmissão pelo contato com os ovos do mosquito. O mosquito vai lá, no caso a fêmea, coloca os ovos na água, os ovos se desenvolvem, viram uma larva que é aquática, essa larva aquática vai se metamorfosear, dando origem a um indivíduo adulto que vai, poder se infectar com o vírus e transmitir esse vírus para outras pessoas, tá? Então apenas a saliva do mosquito, no caso da fêmea, é que vai transmitir o vírus e não os ovos, beleza? Letra D, a infecção por dengue pode ser assintomática. O que é uma infecção assintomática? É aquela que não apresenta sintomas. Então a pessoa pode contrair o vírus, porém não apresentar os sintomas da doença. A letra D está correta. E a letra E, a principal espécie vetora da dengue é o mosquito macho Aedes aegypti. Veja,
É o mosquito Aedes aegypti? Sim, mas não é o macho. Os machos do mosquito se alimentam apenas de seiva das plantas. São as fêmeas que se alimentam de sangue dos seres humanos e, consequentemente, ao sugarem o sangue de uma pessoa, elas podem adquirir o vírus da dengue e, ao então sugarem o sangue de outra pessoa, na sua saliva elas podem transmitir o vírus da dengue. Então, a letra E está errada porque não é o macho do Aedes aegypti e sim a fêmea, beleza? Então, a questão 29 é a letra D, é a opção correta. Show? Show de bola. Vamos para a próxima e última questão, que é a número 30. É uma questão sobre ecologia e relações ecológicas, tema que a gente explorou bastante aí no nosso curso também. O mutualismo é uma das interações ecológicas entre espécies mais comum na natureza. A polinização é um dos tipos de mutualismo mais comum. Muitas plantas dependem de animais polinizadores que transportam pólen entre flores, permitindo a sua reprodução. Por exemplo, plantações de tomate em localidades com abelhas produzem 70 toneladas por hectare de plantação. Anota esse número, com abelha, 70 toneladas por hectare. Cadê? Já plantações em localidades sem abelhas produzem apenas 40 toneladas por hectare de plantação. Ok? Quase metade, né? As abelhas dependem de florestas próximas às plantações para construir colmeias. Tá? Considere que um agricultor possui uma fazenda de 30 hectares, dos quais 20 hectares são utilizados para a produção de tomates e 10 hectares são compostos de florestas nativas. Esse agricultor está planejando derrubar a floresta para plantar mais 10 hectares de tomate. No entanto, sem a floresta em sua propriedade, a população de abelhas será extinta e os tomateiros não serão mais polinizados. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então vamos raciocinar. O indivíduo lá, o agricultor, né, ele vai ter então 30 hectares, dos quais 20 são para a produção de tomate. A gente sabe que com abelha, né, vai gerar 70 toneladas por hectare de tomate. Ok? Então, 20 hectares vezes 70 dá 1.400 toneladas com abelhas. Aí ele está pensando em derrubar a floresta para fazer 30 hectares de tomate, porém sem abelhas. Só que sem abelhas só rende aquilo ali 40 toneladas por hectare. Consequentemente, ele vai ter 30 hectares de tomate vezes 40, ou seja, vão dar 1.200 toneladas de tomate. Sacou a diferença? Então, 20 hectares com abelha rendem 1.400 toneladas, 30 hectares sem abelha rendem 1.200 toneladas. Então, é melhor você ter uma área menor com abelha do que uma área maior sem abelha, nesse caso aqui. Show? Vamos analisar as afirmativas. Primeira, a produção total de tomates aumentará caso o cultivo seja elevado para 30 hectares. Não aumentará, no caso vai diminuir de 1.400 para 1.200, porque com 30 hectares, né, você não vai ter abelha, certo? Nesse caso aqui, dessa questão. Então a primeira, ela está errada. Segunda, a produção total de tomates permanecerá igual caso o cultivo seja elevado para 30. Também está errada, a gente já sabe que não vai nem aumentar e nem ficar igual, vai diminuir. Terceira, a produção total de tomates passará de 1.400 para 1.200 toneladas, caso o cultivo seja elevado para 30 hectares. Perfeito, vai diminuir para 1.200. E a quarta, a produção total de tomate diminuirá caso o cultivo seja elevado para 30 hectares. Sim, vai diminuir de 1.400 para 1.200. Então a gente vai ter F, F, V, V. E a alternativa que tem essa sequência é a letra D. Perfeito, galera? Então essas foram as 5 questões aí de biologia dentro da parte de ciências da prova de soldado dos bombeiros da Bahia. Espero que vocês tenham ido super bem. E foi isso aí. Valeu, galera. Grande abraço e até mais.